Caixa Econômica Federal inicia o pagamento do Auxílio Brasil. Cidade de São Paulo começa a aplicar dose de reforço da vacina contra a Covid. Câmara aprova MP que recria Ministério do Trabalho e Previdência. Black Friday. Saiba como se livrar de algumas armadilhas e conseguir fazer boas compras. Elon Musk fecha parceria com o governo brasileiro para a rede de satélites na Amazônia. 13º salário chegando. Que tal planejar o que fazer com esse dinheiro? Governo uruguaio autoriza 100% de público na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. Brinquedo que alivia o estresse se tornou mania entre as crianças. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O governo federal começou hoje o pagamento da primeira parcela do Auxílio Brasil, programa que substitui o Bolsa Família para as pessoas de baixa renda. Em todo o país, mais de 14 milhões de pessoas começaram a ser atendidas pelo Auxílio Brasil com um investimento de 3,25 bilhões de reais. Apenas no estado de São Paulo, 1.666.000 famílias recebem este mês o benefício médio de R$ 211, que soma mais de 351 milhões de reais. O dinheiro será acreditado automaticamente para aqueles que já faziam parte do Bolsa Família, seguindo um cronograma. Nesta quarta-feira, recebem aqueles que têm o NIS final 1. Na quinta-feira, os que têm o NIS final 2. Na sexta, quem tem o NIS final 3 e assim por diante, chegando aos de final 0, em 30 de novembro. Em dezembro, nós já antecipamos o calendário, são também 10 dias úteis, mas terminando no dia 23 de dezembro, um dia útil antes do Natal. Então, no caso de dezembro, o primeiro pagamento para o NIS 1 será no dia 10 de dezembro, na sexta-feira, e serão mais 10 dias úteis até o dia 23 de dezembro. Nesta primeira fase, mais de 14 milhões de pessoas são atendidas pelo Auxílio Brasil. O valor médio do benefício é de R$ 224, um reajuste de 17% em relação ao ticket do Bolsa Família. A expectativa, segundo o Ministério da Saúde, é que a partir de dezembro, com a aprovação da PEC dos precatórios, o auxílio passe para R$ 400. Também em dezembro, o público atendido pelo programa deve aumentar. O governo pretende zerar a fila de espera do Cadastro Único e passar para 17 milhões o número de assistidos pelo Auxílio Brasil. Aos que não fazem parte do Bolsa Família e precisam do benefício, é necessário fazer a inscrição no CadÚnico. Já para quem era assistido, não é necessário qualquer procedimento. Tudo é feito automaticamente. O cartão e a senha seguem os mesmos. O saque pode ser feito na agência da Caixa ou nas casas lotéricas, além dos canais digitais. Para consultar o cadastro ou os calendários de pagamento, o cidadão pode acessar o aplicativo Caixa Tem ou Auxílio Brasil. Quem já tem o aplicativo do Bolsa Família, basta fazer a atualização pelo próprio aparelho, que a migração será instantânea. Todos os beneficiários do Auxílio Brasil podem, pelo Caixa Tem, consultar o benefício, as parcelas. Isso é uma novidade, nós não tínhamos antes para o auxílio emergencial. Além disso, 4 outras funções se mantêm, que já existiam para o auxílio emergencial e se mantêm para o Auxílio Brasil, que é o pagamento de boletos e contas de concessionárias. Isso é muito importante porque milhões de brasileiros já utilizavam este ponto e não precisavam, não iam às agências e simplesmente realizavam pagamentos online a partir do dia do pagamento. Transferência de valores, compras com cartão de débito virtual e QR Code, ou seja, você pode utilizar o seu celular como um cartão de débito, como um meio de pagamento, sem precisar, a gente repete, ir a uma agência ou a uma lotérica realizar esse resgate, e o saque sem cartão.
Então, esses 4 se mantêm e nós temos um serviço extra, que é a consulta do benefício das parcelas pelo aplicativo do Caixa Tem. O Auxílio Brasil é operacionalizado pela Caixa Econômica Federal e organizado pelo Ministério da Cidadania, que criou trilhas de autonomia para a emancipação do brasileiro através de subprogramas que incentivam o desenvolvimento esportivo e acadêmico, por exemplo. O Auxílio Brasil dispõe do benefício Primeira Infância para famílias com crianças de 0 a 36 meses, no valor de R$ 130 por mês para cada integrante. O benefício Composição Familiar para famílias com gestantes ou pessoas até 21 anos, no valor de R$ 65 por integrante, além do benefício Superação da Extrema Pobreza, para famílias em situação de extrema vulnerabilidade, com renda per capita igual ou menor a R$ 100. Neste caso, o auxílio pago será de R$ 100 por pessoa. Outras informações podem ser consultadas gratuitamente pelo telefone 111 da Caixa Econômica Federal ou 131 do Ministério da Cidadania. E agora vamos aos números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, foram aplicados 296.898.640 doses. 76% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação e mais de 126.716.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. Damos sequência com o ranking de imunização no mundo. Já foram aplicados 7 bilhões e 560 milhões de doses de vacinas contra a Covid, de acordo com a Universidade de Oxford. A China continua na liderança com 2 bilhões e 400 milhões de aplicações. A Índia em segundo com 1 bilhão e 130 milhões. Em terceiro estão os Estados Unidos, em quarto o Brasil e a Indonésia em quinto. E amanhã, a cidade de São Paulo começa a aplicar a dose de reforço da vacina contra a Covid, já com intervalo de 5 meses para as primeiras doses. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, vão ser usadas doses da Pfizer nessa nova fase. Na capital paulista, a partir desta quinta-feira, os maiores de 18 anos já começam a receber a dose de reforço com intervalo de 5 meses, depois de completar o esquema vacinal de 2 doses. Segundo o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, a nova etapa de vacinação vai seguir a mesma orientação anunciada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Além da redução do intervalo entre doses, a pasta informou que, independentemente de doença pré-existente, idade ou função, a dose adicional está liberada para qualquer pessoa com mais de 18 anos. Antes, apenas idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde estavam autorizados. A prioridade vai ser para a imunização com uma vacina diferente da aplicada nas primeiras doses. O Ministério da Saúde vai usar preferencialmente a vacina da Pfizer, mas aplicará também a da Janssen e da AstraZeneca. No caso de quem tomou a vacina da Janssen, segundo orientações do governo federal, é importante que a pessoa retorne ao posto para tomar uma dose deste mesmo imunizante 2 meses depois de receber a primeira. E 5 meses depois dessa segunda aplicação, ela deve tomar então a dose de reforço. Isso porque estudos indicam o benefício da dose de reforço também para os vacinados com o imunizante da Johnson & Johnson, desenvolvido inicialmente como dose única. O governo do estado de São Paulo deve desobrigar a população do uso de máscaras em locais públicos ao ar livre dentro de 10 a 20 dias, segundo afirmou o coordenador do Comitê Científico Estadual, Paulo Menezes. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira no Palácio dos Bandeirantes. Os 4 índices relacionados ao coronavírus e levados em consideração pelo Comitê Científico são a transmissibilidade, o número de casos graves, as internações e a vacinação. A cidade do Rio de Janeiro publicou um decreto que permite a permanência de pessoas sem máscara em academias de ginástica, piscinas e centros de treinamento. No entanto, a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para acessar esses locais continua exigida. O decreto prevê que pessoas de 15 a 59 anos devem apresentar comprovante de imunização com 2 doses ou dose única. Aqueles com mais de 60 anos devem também comprovar vacinação com a dose de reforço para ingressar nesses locais.
E veja a seguir, relatório da PEC dos precatórios deve ser apresentado na próxima quarta-feira. E veja também dicas para aproveitar a Black Friday. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, promoveu uma série de encontros nesta quarta-feira em busca de negociar uma solução para a votação da PEC dos precatórios. A PEC, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, autoriza o governo a adiar o pagamento de precatórios e a alteração no teto de gastos. Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, se reuniu com os autores de propostas de emenda à Constituição alternativas, José Aníbal, do PSDB de São Paulo, Oriosvisto Guimarães, Podemos do Paraná, e Alessandro Vieira, Cidadania de Sergipe. Bezerra disse que receberá dos senadores uma minuta de nova proposta a ser apresentada à equipe econômica e à equipe política do governo para a avaliação. Também anunciou que se reuniria com um grupo de senadores. Nós vamos continuar conversando, eu vou levar essas informações para a equipe econômica, para a coordenação política do governo, ministra Flávia, o ministro Ciro, e do nosso ponto de vista vamos continuar apostando na construção desse entendimento. O senador disse dispor de 51 ou 52 votos. São necessários 49 para aprovar uma PEC, mas afirmou que o desejo do governo é ter um apoio mais expressivo. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que recria o Ministério do Trabalho. O texto segue agora para o Senado. Por se tratar de uma medida provisória, as regras previstas no texto que recria o Ministério do Trabalho e Previdência Social começaram a valer a partir da publicação da matéria no Diário Oficial da União, em julho deste ano. Mas após ser aprovada pela Câmara dos Deputados, a medida precisa ainda ser validada pelo Congresso para virar lei em definitivo até 29 de novembro. Foi a partir da mini-reforma ministerial promovida pelo presidente Jair Bolsonaro que o Ministério do Trabalho e Previdência Social foi incorporado ao Ministério da Economia e Onyx Lorenzoni foi nomeado como titular. Antes ele ocupava a Secretaria-Geral da Presidência. O texto do relator da MP, deputado José Nelto, foi aprovado com 278 votos a favor e 115 contra. Os deputados mantiveram as linhas gerais da medida provisória, mas adicionaram o domicílio eletrônico trabalhista, que é um canal digital para empregadores enviarem documentos e receberem informações do governo. Além disso, também incluíram entre as atribuições do Ministério do Trabalho fiscalizar o pagamento da Bolsa de Qualificação Profissional, bancada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. Dia 26 de novembro está programada para acontecer a Black Friday, mas mesmo antes da data, muitas empresas já estão baixando os preços. Mas será que o consumidor está realmente fazendo um bom negócio? Nessa reportagem que você vai acompanhar agora, saiba como se livrar de algumas armadilhas e ainda conseguir fazer boas compras. O comerciante e o consumidor de Dourados estão animados com o tradicional festival de descontos que acontecerá neste mês de novembro. A campanha promete aquecer as vendas em muitas lojas, que aproveitam o período para baratearem os preços e renovarem os estoques do final do ano. Black Friday é um período de grandes promoções, mas nem sempre comprar barato é sinônimo de bons negócios. E passar do limite pode trazer muita dor de cabeça. Nesta época, encontramos consumidores de todos os tipos, o que compra por impulso ou não pode ver uma promoção. E também aqueles que só adquirem um produto depois de pesquisarem bastante. Eu acho que é quase uma tradição já sair para comprar no Black Friday, quase igual às datas comemorativas de fim de ano. Então, as pessoas já se preparam para gastar um pouquinho mais, às vezes nem tanto acreditam em si, nos preços mais baixos da Black Friday, mas mais por uma questão mesmo de já se preparar. Se eu vou comprar algo, por que não esperar novembro para comprar? Você já comprou alguma coisa na promoção só porque estava na promoção e que não precisava? Já comprei sim. Eu não gosto de fazer as coisas por impulso não, né? E a gente sabe que tem muito jogo de marketing por trás de tudo isso. Acho que a gente, pesquisando aí, a gente vai achar coisa boa sim. Essa especialista dá algumas dicas para o consumidor
não cair em armadilhas durante a Black Friday e ficar endividado. As lojas estão aí para vender os produtos delas e elas vão usar todas as estratégias de marketing disponíveis para nos levar a comprar, a consumir. Então, o mais inteligente é que nós tenhamos as nossas próprias estratégias para nos blindar disso. Outra dica importante é que, se possível, você faça o acompanhamento do preço daquilo que você quer comprar, porque sendo assim, você vai conseguir entender se o preço que vai estar lá, escrito lá como promoção, é uma promoção de verdade ou é só uma estratégia para aproveitar esse período de Black Friday e fazer com que você compre produtos no mesmo preço ou até mais caros do que estava antes. Outro alerta que a educadora financeira faz é referente a compras parceladas. Ela diz que parcelas baixas, somadas, podem resultar em um valor bem salgado. É muito comum nesse período a gente chegar nas lojas e só olhar o valor da parcela. Aí você olha e pensa que está barato, aqui é 12 de R$ 39,90. Mas espera aí, o valor final dessas parcelas diz que aquela aquisição é realmente um bom negócio para você? Porque olha o que você está fazendo, você está se comprometendo o seu salário do ano que vem inteiro com parcelas que agora parecem pequenas, mas que fica pesado ao longo do tempo. Mesmo com um forte apelo ao consumismo, Cristina garante que no Black Friday as pessoas podem sim economizar e fazerem boas compras. Na verdade, para que exista uma boa negociação, precisa só seguir essas dicas, ter clareza do que você precisa, também ter um teto, tá? Faz um orçamento aí e limita quanto que você está disposto a pagar por aquilo que você precisa. Com toda certeza, independente de Black Friday ou não, você vai conseguir fazer um bom negócio. Quem pesquisa consegue ter referência de vários valores de um mesmo produto e sempre encontra os melhores preços. O tradicional Black Friday acontece em Dourados no dia 26 desse mês. E veja a seguir: o homem mais rico do planeta fecha parceria com o governo brasileiro para a rede de satélites na Amazônia. E ainda, salário mínimo em 2022 pode subir para R$ 1.210 com alta da inflação. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, convoca os beneficiários de auxílio por incapacidade temporária para fazer a revisão do auxílio. O prazo termina na sexta-feira. Mais de 95 mil beneficiários que recebem o auxílio por incapacidade temporária precisam agendar e fazer a revisão do auxílio até o dia 19, sexta-feira agora. Destes, 7.200 já realizaram o procedimento e 520 agendaram. Os demais, cerca de 85 mil, precisam se apressar. O agendamento deve ser feito no aplicativo Meu INSS, no site gov.br/meuinss ou ainda pelo telefone 135, disponível de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. Na data da perícia, o beneficiário deve levar laudos médicos, atestados, receitas e exames, além dos documentos pessoais. Os estados com maior número de convocados são Rio Grande do Sul, com 11.831 beneficiários, São Paulo, com 10.761 e Bahia, com 6.885. O procedimento é destinado aos beneficiários do antigo auxílio-doença que estão há mais de 6 meses sem passar pela perícia médica. Quem não agendar e não fizer a perícia terá o benefício suspenso e depois cancelado. Aposentados por invalidez e pessoas que recebem amparo assistencial ao deficiente não passam por essa revisão. 13º salário chegando e muita gente já começa a planejar o que fazer com o dinheiro extra. Talvez até gastar na Black Friday. Exatamente. Ou algumas pessoas economizar, poupar esse dinheiro, esperando situações novas no ano que vem. Mas trabalhadores com carteira assinada deverão receber a primeira parcela até o dia 30 de novembro e a segunda deverá ser depositada até o dia 20 de dezembro. Quem tem direito, como calcular e como utilizar melhor o benefício, você vai descobrir agora. 13º salário à vista e os planos já estão em mente. Costumo geralmente usar para viajar. Talvez eu vá fazer alguma coisa em relação à compra de Natal mesmo. Praticamente para pagar dívida, né? É só para que a gente usa, né?
Dívidas, contas, compras. São esses os destinos do dinheiro extra para a maioria das pessoas, como mostra um levantamento. Segundo uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito, 3 em cada 5 brasileiros devem gastar o 13º salário com compras e comemorações de fim de ano. 16% disseram que vão pagar impostos. Outros 16% disseram que vão pagar aquelas dívidas em atraso. E 34%, acredite, falaram que vão conseguir poupar esse dinheiro. Hoje as pessoas estão mais preocupadas em poupar dinheiro, afinal de contas, a gente teve muito desemprego, a gente teve muitas pessoas que perderam ou fecharam os seus negócios e a falta da reserva, com certeza cometeu muito esse pensamento e essa vontade de fazer mais educação financeira. Para quem consegue poupar, o momento é perfeito. Tem que guardar, né? Vai gastar depois. Vai gastar depois, vai guardar agora. Vai guardar, fazer uma reserva? Isso, fazer uma reserva, exatamente, é uma reserva. Mas nem todo mundo tem a sorte deste casal. Para quem não pode, o ideal é dar outro destino ao 13º, como explica a educadora financeira. Ele, na verdade, é uma renda extra, uma renda pontual, porém, não é tão extra igual muitas pessoas pensam. Recebi esse dinheiro, então vou gastar como eu quiser. Porque, na verdade, logo quando a gente vira ali o ano, até em janeiro, nós temos quem? Os gastos extras. Então, o ideal seria a gente casar, né, a renda extra com os gastos extras. IPTU, IPVA, outros débitos de veículos, matrícula, material escolar e por aí vai. Segundo Kelly Ribeiro, esse é o foco. O resto precisa ser planejado ao longo do ano. Dívida, reserva e objetivo, a gente absorve como? É no nosso controle financeiro mensal. É assim que a gente faz. Então, eu já separo um valor para minhas dívidas ao longo do ano, eu já separo um valor para minha reserva ao longo do ano e para os meus objetivos. Então, quando tem uma renda extra, é para gasto extra. Dinheiro extra que todos os trabalhadores formais, inclusive os temporários, têm o direito de receber em 1 ou 2 parcelas. Sendo uma única parcela até o dia 20 de dezembro. Isso está na lei. Agora, sendo em até 2 parcelas, e quem escolhe isso é o empregador, a primeira parcela entre os meses de fevereiro e novembro, e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. O 13º deve ser calculado com base no salário, somado a todos os outros ganhos do trabalhador. Aquilo que tem natureza salarial entra para cálculo. Então, horas extras são um grande exemplo. Então, eu acabo computando e vira para o base de cálculo. E mais, como a base de cálculo é, inclusive, a remuneração, comissões, gorjetas também entram nesse cálculo. Durante a pandemia, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda autorizou a redução de salários e jornadas e até a suspensão de contratos. E hoje a grande questão é se para quem teve de aderir ao programa, todos os meses do ano devem ser computados no cálculo do 13º ou não. Para quem teve a suspensão, aí não computa. Mas para quem teve a redução proporcional da jornada e do salário, aí computa normalmente. Então, quer dizer, as pessoas que tiveram o contrato suspenso por 6 meses ao longo de um ano vão receber um 13º proporcional a 6 meses? Exato. Mas quem teve a redução de salário e jornada também pode sofrer prejuízos. Alguns dizem, como no meu caso, que o empregador tem que pagar integralmente. Outros dizem que não, que eu tenho que levar em conta esta redução para fim do cálculo do 13º. Por quê? Porque entre os meses de fevereiro e novembro, a concessão da metade leva em conta o mês anterior. E, naturalmente, dezembro leva em questão em dezembro. Então, eu analiso aquele momento do contrato ou eu analiso o entendimento mais favorável ao trabalhador. Esse é um debate, essa é uma discussão que se coloca. O governo federal admitiu a alta da inflação maior que o previsto na LDO e o salário mínimo pode ir a R$ 1.210. O piso da remuneração deve subir cerca de 10%. A Secretaria de Política Econômica, vinculada ao Ministério da Economia, elevou de 8,4% para 10,04% a aposta de salto do Índice Nacional de Preços ao Consumidor em 2021. O
O indicador é responsável por medir a inflação das famílias mais pobres e serve como base para o reajuste do salário mínimo. Caso a expectativa seja confirmada, o piso da remuneração dos trabalhadores brasileiros pode subir dos atuais R$ 1.100 para R$ 1.210,44 em 2022. O valor representa um aumento de R$ 110,44 em relação ao salário mínimo atual. Também equivale a mais R$ 63,44 na comparação com os R$ 1.147 propostos inicialmente para 2022 na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A explicação para esse reajuste é o impacto da inflação de 2021, puxada principalmente pela evolução dos preços dos combustíveis, dos alimentos e da energia elétrica. Apesar de maior, o valor deve representar o terceiro ano seguido em que o piso nacional não vai garantir uma reposição do poder de compra à população mais carente. No mercado financeiro desta quarta-feira, o dólar fechou em alta de 0,46% em meio a crescentes apostas de aperto monetário mais cedo do que o esperado nos Estados Unidos e a incerteza sobre a saúde fiscal do Brasil. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,52 na venda. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, se reuniu com Elon Musk, o fundador da Tesla e da SpaceX, nos Estados Unidos, para a realização de uma parceria de fornecimento de serviço de internet via satélite para conectar áreas remotas do Brasil. O encontro foi compartilhado pela pasta nas redes sociais. Faria afirmou que as conversas com a companhia espacial privada americana têm como principal objetivo levar a internet a todas as escolas rurais do Brasil e também às reservas indígenas. De acordo com o ministro, a tecnologia ainda vai ajudar a monitorar o desmatamento ilegal na Amazônia. Sim, com maior conectividade, podemos assegurar a preservação da Amazônia e monitorar a região para evitar o desmatamento ilegal. Um porta-voz do Ministério das Comunicações disse que o encontro foi apenas um primeiro passo e que ainda não há uma data estipulada para a assinatura de um acordo. O serviço de internet Starlink utiliza uma constelação com mais de 1.500 satélites que orbitam em baixa altitude para prover conexão na maior parte do planeta, incluindo áreas remotas. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 373 mortes por Covid, quase 12 mil novos casos, segundo o Ministério da Saúde. Confira os números da pandemia. No mundo, já são mais de 254 milhões e 820 mil casos confirmados e mais de 5 milhões e 121 mil óbitos em decorrência da doença. Os Estados Unidos, líderes em números absolutos, se aproximam dos 47 milhões e 367 mil pessoas diagnosticadas e tem um total de 766.692 vítimas fatais. A Índia tem mais de 34 milhões e 466 mil pessoas contaminadas. O Brasil contabiliza mais de 21 milhões e 977 mil testes positivos de Covid, sendo que mais de 21 milhões e 194 mil pessoas já estão totalmente recuperadas da doença. O país registra 611.851 mortes. O Reino Unido tem mais de 9 milhões e 724 mil contaminações. E a Rússia ultrapassou a marca dos 9 milhões e 27 mil casos confirmados. E veja a seguir, cidade no Paquistão é eleita mais poluída do planeta. E os motivos que fazem os camelos estarem no centro da vida e da economia tradicional da Somália. Em viagem aos Emirados Árabes Unidos, o presidente Jair Bolsonaro visitou o estádio do Mundial de 2022 e se encontrou com Gianni Infantino, presidente da FIFA. Bolsonaro aprova a ideia de transformar a Copa do Mundo em um evento realizado de 2 em 2 anos. Na minha opinião, é um ano Copa do Mundo, obviamente, o outro ano Copa de Clubes. A redução do intervalo do Mundial é uma bandeira do atual presidente da FIFA, Gianni Infantino. O presidente e seus ministros também se reuniram com o emir do Catar,
Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. O estádio de Lusail, com capacidade para 80 mil pessoas, está em fase final de construção. Toda a estrutura já está pronta, com cadeiras, telões, sistema de luz e som, além de um gramado provisório. Faltam apenas obras no entorno da arena, que deve ficar pronta oficialmente no começo de 2022. Ele será o principal do torneio, que começa em 21 de novembro do próximo ano e fica a cerca de 20 quilômetros ao norte da capital do Catar, Doha. Após a visita, Bolsonaro e integrantes de sua comitiva bateram bola no gramado, jogando altinha e bobinho. Participaram da brincadeira o presidente e os 2 filhos que o acompanham na viagem, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, além do secretário nacional de Cultura, Mário Frias, do ministro do Turismo, Gilson Machado, e do próprio Infantino. E o Uruguai liberou 100% da capacidade para eventos esportivos ao ar livre para vacinados contra a Covid-19 a partir do próximo domingo. O duelo entre Flamengo e Palmeiras para definir o campeão da Libertadores será no dia 27. De acordo com a Conmebol, todos os ingressos disponíveis até o momento para a partida já foram vendidos e uma lista de espera aguardava pela liberação de mais entradas. Montevidéu vai ser a capital do futebol sul-americano por uma semana, com 3 grandes confrontos marcados para o Estádio Centenário. Neste sábado, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino disputam a final da Copa Sul-Americana. No domingo, é a vez da decisão da Copa Libertadores Feminina entre o Santa Fé colombiano e o vencedor de Nacional do Uruguai e Corinthians. Autoridades uruguaias preveem que mais de 240 aeronaves fretadas cheguem para a final masculina, além de mais de 200 ônibus. O Ministério do Turismo afirmou que são esperados cerca de 60 mil visitantes, 90% deles brasileiros, que podem gerar uma receita de 30 milhões de dólares ao país. Valorizados pelo leite e carne e também por ser um meio de transporte, os camelos estão no centro da vida e da economia tradicional da Somália. A criação do animal é responsável por 80% das exportações do país africano. Ali Abdi Almi está sempre em busca de pasto para seus camelos no deserto da Somália. E após horas de caminhada, ele é recompensado com um gole do leite produzido pelo animal. Eu bebo leite de camelo porque é nutritivo. O leite faz bem para nós porque os camelos pastam em árvores com propriedades medicinais que ajudam a combater doenças. Tenho 5 filhos e todos dependemos do leite de camelo para sobreviver. Camelos significam vida para Elmi. Eles são seu transporte. A carne e o leite do animal representam alimento e renda. Na Somália, os camelos definem o status social. Os camelos são muito importantes para a cultura somali. No nosso país, a pessoa é considerada rica a partir do número de camelos que possui. Ela ganha status na sociedade à medida que acumula camelos também. Existem 7 milhões de camelos, quase um para cada 2 somalis. Além do status, eles são um investimento valioso. Um camelo saudável pode ser vendido por até $1.000. Mas apenas algumas pessoas conseguem criá-los no país africano, onde o Banco Mundial diz que 7 em cada 10 habitantes vivem na pobreza. Para piorar a situação, a chuva é cada vez mais escassa, tornando o trabalho mais difícil para pastoreio. Como criador, tenho de enfrentar muitas dificuldades. Enfrentamos a seca e a fome, que tem consequências sérias para todos. Meus colegas fazendeiros e eu perdemos muito camelos e gado com o problema. A mudança climática no chifre da África forçou os nômades a viajarem mais para buscar água e pasto. Houve um ciclone no final de 2020 e várias secas. Desastres naturais repetidos dizimaram milhares de camelos e outros animais. Agora os pastores estão desistindo da vida tradicional e grande parte se muda para as cidades para fugir da fome e do desespero. Sucesso entre as crianças. O Pop-It faz parte da categoria dos brinquedos que auxiliam no foco e na atenção. Apesar de serem vendidos para aliviar o estresse de crianças, ainda faltam evidências científicas que comprovem essa hipótese.
O brinquedo manual é considerado uma alternativa saudável de entretenimento por trazer estímulos visuais e sensoriais, além de diminuir o contato com eletrônicos, um potencializador da ansiedade nas crianças. Pesquisadores dos Estados Unidos estudam o efeito do brinquedo no transtorno de ansiedade em crianças e adultos, com resultados promissores. O Pop-It tem bolhas semi-esféricas que podem ser empurradas, fazendo um suave estalo. Após pressionar todas elas, o usuário pode virar o brinquedo e começar novamente do outro lado. Ele tem o mesmo mecanismo do plástico bolha, sendo praticamente impossível estourar uma bolha só. O brinquedo é produzido em silicone e disponível em várias cores, formas e tamanhos. A Sociedade Brasileira de Pediatria destaca que, apesar de faltar estudos científicos que comprovem a efetividade do brinquedo no estresse infantil, outros artigos sensoriais já demonstraram que eles são eficazes nesse sentido e podem ser incluídos na rotina da criança que apresente algum comportamento ansioso. O brinquedo ganhou ainda mais popularidade após um vídeo que mostra um macaco estourando as bolhas viralizar na internet. O que pouca gente sabe é que o brinquedo foi criado pelo casal de designers de jogos Theo Koster e Ora Koster, os mesmos criadores do jogo Cara a Cara. A cidade paquistanesa de Lahore foi declarada a cidade mais poluída do mundo por um monitor de qualidade do ar. A poluição ainda levou o fechamento de escolas na capital do país vizinho, a Índia. Moradores da localidade, sufocados pela poluição, imploram as autoridades para que tomem uma medida contra a crise. Tem muita fumaça e poluição aqui. Eu costumava passear com os meus filhos, mas já não os levo comigo. As crianças estão enfrentando doenças relacionadas à respiração. Apelamos ao governo, pelo amor de Deus, que encontre uma solução. Existem fábricas e pequenas indústrias operando aqui. Tem que mudá-las para outro lugar ou dar a elas uma tecnologia moderna para que possamos nos livrar dessa poluição. De acordo com uma empresa de tecnologia suíça que realiza o monitoramento, Lahore teve uma classificação de qualidade do ar avaliada em 348, bem acima do nível de risco de 300. Mas esta não é a única cidade a sofrer com a fumaça. A cidade indiana de Nova Delhi decretou o fechamento de escolas e pediu aos moradores que optem pelo teletrabalho. O acesso de caminhões de mercadorias não essenciais à cidade está proibido até 21 de novembro. A cidade de 20 milhões de habitantes é afetada a cada inverno por uma densa camada de névoa tóxica. Um estudo publicado na revista The Lancet em 2020 informou que pelo menos 17.500 pessoas morreram na capital da Índia em 2019 devido à poluição do ar. Outro relatório publicado em 2020 pela organização suíça ICAIR concluiu que 22 das 30 cidades mais contaminadas do mundo ficam na Índia. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. O que aconteceu? Eu cheguei aqui muito triste, até chorando. E agora eu tô alegre. Tá alegre? Agora eu tô chorando de Passou alegria. a sofrência. Oh, meu Deus, o senhor é lindo. Quem mais estava numa situação idêntica aí, ou estava com a dor, estava assim, agoniado, desesperado? Ô, Missan, sumiu meu mal aqui agora. Com você foi o quê? Dor no abdômen, misturado. De manhã, a dor começou a sumir. Aí, na tarde, agora eu tô apertando. Você tá apertando do lado direito aqui? Sim. Perto da costela? Sim, eu apertava, parecia que tava enfiando uma faca nas costas. Agora eu tô apertando, sentindo mais Tá bom, nada. glória a Deus por isso. E você? Eu cheguei aqui um pouco irritada,
enfim, muito estressada e, para a glória de Deus, eu estou alegre, feliz e também tomei posse da minha bênção aqui na minha nuca. Desde manhã cedo eu estava com uma dor muscular muito ruim e eu creio que eu fui curada. Amém, glória a Deus. Falta mais 2 pessoas que eu quero pegar para dar testemunho, porque Deus fez, irmão, eu tenho que contar. Você foi o quê, irmãzinha? Eu estava pronta para vir para a igreja, levei um tombo no meu quintal, mas não foi nada, só machucou um pouquinho aqui. Em nome de Jesus, eu tô aqui. Então tá bom. Estou aqui. Glória a Deus. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Bom descanso para você e até amanhã. Boa noite. Fique na paz. Tchau.